é quando nós entendemos quem é Jesus. Quando nós entendemos o que Ele fez por nós. E o que nós precisamos fazer em fé para receber o que Ele nos dá por graça. Então essa jovem, já faz um tempo que ela está caminhando conosco ali, frequentando a igreja, e ela entendeu a mensagem do Evangelho e entendeu que ela precisava aceitar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E é claro que quem aceita Jesus como seu Salvador precisa passar pela primeira ordenança, que é o batismo, né? Então, o que é o batismo? O batismo é um selo, é uma autenticação de algo que aconteceu espiritualmente na sua vida, na sua relação de fé com Jesus. Eu quero ler um texto aqui que fala que o próprio Jesus se batizou, né? Lá em Mateus 3, versículo 16 diz assim: e sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem o meu coração se compraz. Então naquele momento Jesus, o próprio Jesus, ele não precisava se batizar porque ele não tinha pecados, né? Quem precisa se batizar? Quem tem pecado precisa se arrepender dos seus pecados. Mas o próprio Jesus, que não tinha pecados e não precisava se arrepender dos seus pecados, ele se batizou. Ele falou: mas por que ele se batizou? Para deixar o exemplo de obediência. Tanto é que João Batista não queria batizar. Falou: mas eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Na realidade, eu preciso ser batizado. Ele falou: não, faça o que as Escrituras determinam. Então, olha o compromisso. Fé é obediência, né? Lá em Mateus 16, Marcos 16, 16, diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Quando a gente crê, a gente recebe pela fé a promessa daquilo que a gente está crendo, que se torna a realidade da nossa vida. Mas quando a gente obedece, a gente concretiza aquele ato de fé. Então a salvação tem a ver com fé e obediência de forma unida, né? Uma fusão de fé com obediência. Então quando nós falamos de batismo, nós precisamos entender que batismo representa, tem dois aspectos. O primeiro aspecto do batismo é a identificação. A gente precisa se identificar com Jesus. A gente precisa olhar para Jesus naquela cruz e ver naquele Jesus crucificado nós, porque ele estava morrendo ali no nosso lugar. Então a gente tem que se identificar com Cristo crucificado na cruz, com Cristo sepultado e colocado em um lugar de sepultamento, com Cristo quando ele ressuscita e com Cristo que está no céu, à destra do Pai, intercedendo por nós. Então o batismo ele tem a ver com essa identificação, olhar para Jesus e reconhecer que nele Deus fez salvação na nossa vida. Deus estabeleceu salvação na nossa vida. Então o primeiro entendimento que a gente precisa ter é esse. O segundo aspecto do batismo é a apropriação. O que é apropriar-se? É você tomar posse de algo que lhe é entregue. Se eu entregar algo para a irmã Sandra, mas ela não se apoderar, não se apropriar daquilo, aquilo não vai lhe pertencer. Então apropriar-se do que Jesus fez na cruz. O que ele fez na cruz? Ele nos salvou com um ato da graça de Deus para perdão dos nossos pecados. Então salvação não é mérito da Maria Eduarda, não é mérito do pastor Gaudilei, não é mérito de nenhum de nós. Salvação é graça de Deus, né? Aí talvez alguém pergunte: mas pastor, o que é graça? E aí explicando isso para Maria Eduarda, lembra, Maria Eduarda? Quem te deu a Bíblia? Como é que é o nome dela? Nádia. Ok, a Nádia está aqui. Então a Nádia não sabia, mas eu e a Maria Eduarda conversamos e a Nádia entrou nessa conversa. E eu perguntei para a Maria Eduarda: sabe o que é graça, Maria Eduarda? Ela pensou, falei: vou te dar uma explicação. Falei: de quem que é essa Bíblia que você comprou? Ela falou: não, eu ganhei de uma amiga minha, muito importante na minha vida, lá de Aquidauana. Falei: mas ela é sua? Ela falou: não, ela é minha. Aí eu perguntei: mas foi você que pagou por ela? Ela falou: não. Falei: então, você já vai começar a entender o que é graça. Então você tem uma Bíblia que lhe pertence, você se apropriou dela, mas não foi você que pagou. Alguém pagou e te entregou. Salvação é isso. Salvação é alguém que pagou por nós e nos entregou de graça. Salvação não é eu que pago os meus pecados. Se fosse eu que pagasse os meus pecados, eu não precisava de um Salvador.
Sim ou não, irmão? Eu sou o meu Salvador, porque pelos meus méritos, pelas minhas boas obras, pelas minhas boas ações, eu pago os meus pecados. E não é isso que a Bíblia diz. Porque existe um engano religioso no mundo, que as pessoas pensam assim: eu tenho que fazer por merecer. Salvação não é assim. Você pode fazer e nunca você vai merecer. Você pode ter um caminhão de boas obras e ir para o inferno. Por quê? Porque todo o conjunto de boas obras que você pratica não tem o poder de purificar o seu pecado. Então o pecado não se purifica com boas obras. O pecado só se purifica com o sangue de Jesus. Boas obras é obrigação de todo ser humano praticar. Imagina você morrer um dia, está lá diante de Deus, e Deus fala: por que eu tenho que deixar você entrar no meu céu? Ah, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu paguei meus impostos, meus boletos da Casa Bahia eu paguei em dia, eu fiz tudo certinho, fui uma pessoa boa. Eu falo: mas eu te fiz para você fazer tudo isso. Isso é obrigação sua fazer. Mas você continua com o pecado. Por quê? Porque você não aceitou a graça que eu manifestei sobre a sua vida através do sangue derramado na cruz. Então, salvação implica entender e aceitar a graça de Deus. Entenda o que eu vou te dizer agora, todos que estão aqui. Você é aquilo que você entende e aquilo que você aceita. Aquilo que você não entende e aquilo que você não aceita nunca fará parte da sua vida. Vou repetir: aquilo que você não entende e aquilo que você não aceita nunca fará parte da sua vida. Exemplo: se você não fizer uma faculdade para obter o conhecimento do que é ser um médico e entender profundamente o que é ser um médico e aceitar as responsabilidades e as renúncias que um médico precisa fazer para ser médico, você nunca será um médico. Sim ou não? Eu posso ser médico sem ter conhecimento nenhum sobre medicina? Salvação é assim também. Você precisa entender o que Deus fez por você. Você precisa entender o que Jesus fez naquela cruz. Não foi apenas um exemplo, foi um sacrifício vicário, foi um sacrifício de substituição. Ele trocou de lugar conosco. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. A Bíblia diz que como um cordeiro, sem mancha, sem pecado, sem defeito, ele morreu por nós. Porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então lá no Velho Testamento, todo ano tinha que morrer um cordeiro. Por quê? Porque o inocente, o sangue inocente, é a única coisa que paga pelas transgressões dos pecadores. Então o cordeiro não tinha pecado, sim ou não, irmãos? O cordeiro não tem pecado, um gato, um cachorro, um boi, né? Inclusive tem um boi ali que a gente vai comer daqui a pouco. Mas esses animais, eles não têm pecado, porque eles não têm consciência moral. Um gato, um cachorro, um cordeiro não sabe o que é certo e errado, sim ou não? Então o sangue dele é inocente. Então quando Jesus vem como Filho de Deus e vive essa vida que nós vivemos sem pecado e morre naquela cruz, ele morre como alguém sem pecado. Então o sangue dele é o único sangue sem pecado, que tem poder para trazer perdão sobre aqueles que têm pecado. Você entendeu isso? Eu te forcei para batizar hoje? Não? Então Maria Eduarda ela entendeu essa realidade. Nós conversamos tudo sobre essas questões que eu estou explanando para vocês, que nós conversamos de uma maneira assim muito detalhada, né? E ela entendeu. E quando nós oramos ali, ela chorou, porque eu percebi que realmente essa verdade entrou no seu espírito, né? E isso muda tudo, né? Porque tem muita gente que batiza por batizar, gente. Tem gente que batiza no impulso. Vê um monte de gente lá na frente, eu quero batizar também. Só que não entendeu o que Jesus fez. Aí daqui uns dias está perdido aí, caminhando fora da presença de Deus, porque não entendeu, né, o que é Jesus, o seu sacrifício, o seu valor. Então, eu falo isso porque é necessário que haja entendimento. Então hoje nós estamos aqui nesse momento mais importante da vida dela, porque casar é bom. Quem é casado aí? A irmã passou por... Calma, irmã, fica tranquila. Mas quem casou e está casado, né?
E a gente está lutando para viver casado, é bom demais. Tudo isso é bom, mas aceitar Jesus está acima disso muitas vezes mais. Porque você está deixando de ser uma pessoa condenada ao inferno para ser uma pessoa destinada ao céu. Se você morre em Cristo, você vai para o céu. Não é porque você merece, mas é porque você está debaixo da graça de Deus. Se não fosse assim, irmãos, pensa comigo aqui. O que seria dos assaltantes que estão presos na cadeia? Mataram, roubaram, estupraram, nasceram num ambiente de marginalidade. A educação que eles receberam foi a educação do crime. Se a gente parar para pensar, tem muita gente que nasce nesse ambiente e não tem culpa de ter nascido ali. Mas foi o ambiente que a pessoa nasceu, ela só aprendeu a fazer o que é errado. Aí ela está lá na cadeia. Se salvação fosse mérito, essas pessoas tinham esperança? Elas iam olhar para a vida delas e falar: estou perdido. Só que até para elas tem esperança, porque a salvação é pela graça. Se um bandido, por pior que ele seja, ele disser: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, de todos, e aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, a graça de Deus traz o perdão de Deus sobre a sua vida. Então a salvação de Deus ela é perfeita porque ela é acessível a todos, ao rico, ao pobre, ao preto, ao branco, né? Ao que tem dinheiro, ao que não tem dinheiro, o que tem uma vida bonita, o que tem uma vida feia. Está todo mundo igual diante de Deus, está todo mundo debaixo do pecado. Então quando a gente aceita Jesus, fica 0 a 0 com Deus. Ele nos purifica dos nossos pecados e nos dá uma nova vida. Então, batismo significa morte e ressurreição em Cristo. Quando a pessoa é mergulhada nas águas, ali representa que ela morreu para a sua vida de pecados. Quando ela ressurge, representa que ela renasceu em Cristo para viver para Deus e para a glória de Deus. Amém. Quando a Maria Eduarda passar por essa experiência ali, é isso que ela vai estar dizendo: morri para o pecado, principalmente para o pecado original, e agora ressurjo para viver para a glória de Deus. Mas depois a gente batiza, é perfeito, pastor, nunca mais erra, nunca mais pode errar. Não, irmão, não tem ninguém perfeito. Ela vai batizar, e ela pode vir a errar, ela pode vir a falhar, ela pode vir, porque nós somos humanos. Só que o que acontece quando a gente erra, falha depois de batizado? A gente se arrepende, confessa o nosso pecado, pede perdão para Deus e Ele renova o perdão. Essa é a diferença. Tem gente que fala assim: não, eu só vou batizar quando eu resolver a minha vida. Aí a pessoa fica a vida inteira tentando resolver a vida dela e nunca batiza. Porque a gente tem que vir para Deus como a gente está. Eu já batizei gente que estava bebendo, mas a pessoa não me falou, né? Mas depois que ela batizou, passou um tempo, ela falou: meu pastor, você lembra que o senhor me batizou? Eu estava na cachaça. Só que depois que eu batizei, eu não consegui mais beber. Deus tirou o desejo do álcool de mim. Eu falei: então Deus fez a obra, né? Mas o importante é que você veio para Ele, e Ele te transformou, Ele te regenerou, Ele te libertou. Então eu estou falando isso porque às vezes as pessoas têm uma ideia errada, né, sobre: eu tenho que me preparar para batizar. Se você crê que Jesus é o seu Salvador, que o sangue dele tem poder para perdoar pecados, se você acredita de todo o seu coração nessa verdade, você está preparado para batizar. Eu tenho que mudar. O que tem que mudar, Jesus vai mudar, né, à medida que você se encher da palavra. Então nessa manhã eu quero deixar essa palavra, essa ministração sobre o significado da salvação, o batismo, para todos que estão aqui, porque vai que tem no nosso meio alguém que ainda não aceitou Jesus, vai que tem no nosso meio alguém que ainda precisa dessa salvação. Eu não posso deixar de deixar essa mensagem para essa pessoa, né? E se tem alguém aqui hoje que precisa de Jesus na sua vida, precisa reconhecer que Jesus é o seu Salvador, o seu Senhor, que o sangue dele purifica pecados. Se alguém queira entregar a sua vida para Jesus, eu deixo esse convite agora, né? Alguém que quer entregar a sua vida a Jesus como essa jovem fez. Reconhece que tem pecados, reconhece que precisa de salvação. Deixa esse convite, né? Se não há, pediu ao Gabriel que toque Celebrai com júbilo ao Senhor.
E aí depois nós vamos orar. Vamos ficar de pé para nós louvarmos a Deus? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom, e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom, e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, aleluia. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, onde eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos, vou contemplar o amor desse neste lugar. Eu vejo a glória
glória a Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado por este momento de adoração ao Senhor. Ó Deus, de ministração da Tua palavra aos nossos corações. Porque mesmo quando eu ministro, eu também sou ministrado pela palavra. Ó Deus, entender, reviver o entendimento de que a salvação é algo maravilhoso. E todos os crentes que estão aqui têm que proclamar a Cristo, para que todos que estão perdidos no pecado possam encontrar em Cristo a salvação. Pai, essa é a missão da igreja: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo que vos tenho ensinado, e eis que estarei convosco, diz o Senhor, todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, é a promessa do Senhor. Deus, nesse momento, entregamos a Ti nosso louvor, a nossa adoração, e nos preparamos para, ó Deus, realizar o batismo da Maria Eduarda, Senhor. Eu oro a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento, nós vamos nos preparar